Cavaleiros de Guinevere estreou há pouco mais de um mês e mesmo com apenas um episódio já ganhou o coração de diversas pessoas. Seja por conta da sua construção de mundo impecável com suas críticas fortíssimas à Disney e ao capitalismo, que valeria um vídeo só analisando como eles conseguiram fazer isso, ou seja por conta dos personagens que são muito carismáticos e intrigantes. O fato é que a primeira animação em 2D da Glitch é um sucesso e não tem como falar de Cavaleiros de Guinevere sem falar da personagem principal, a Princesa Gwen. E assim como eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a analisar a personalidade da Olivia Park, que vai estar em algum lugar aqui no card, nada mais justo do que um vídeo sobre a Gwen. Então hoje eu vou tentar te explicar um pouco sobre a minha visão de quem é a Gwen, qual é o papel dela na história e trazer algumas teorias sobre o que nós vimos sobre ela e o que talvez venha por aí. Quando nós somos apresentados a Princesa Gwen pela primeira vez, ela tá jogada em cima da cama da Olivia e a gente vê como parece que não tem nada de errado com ela. Muito diferente de como ela tá na cena seguinte com suas tripas todas pra fora. E o interessante é que mesmo ela tendo tido apenas 10 segundos de tela, o fato da gente ver ela toda estrupiada, seja lá pelo que Olivia fez com ela, já vai nos direcionar pra quem é a Gwen nessa história e como ela é submissa àqueles personagens que estão ali e não têm vontade própria. Se você assistiu o meu vídeo da Olivia, você sabe que uma escolha muito interessante da série é que sempre que eles vão apresentar os personagens que essa história tá contando, a gente tem esses ornamentos super decorados e que remetem a contos de fadas antigas pra representar a personalidade deles. E essa escolha de emoldurar no personagem serve justamente para chamar a atenção dos espectadores que aquele indivíduo vai ser muito importante para a história. No caso da Gwen, é bem curioso como eles escolheram uma cena onde a gente consegue ver as entranhas dela bem no meio dessa moldura, que serve para refletir como ela é maltratada pela Olivia e sofre na mão dela. Então a gente tem essa ênfase na relação de poder entre as duas, que a gente não sabe o quanto tempo acontece, mas que provavelmente é a vida toda da Gwen. E ao olhar para os ornamentos da moldura em si, a gente vê muitas formas orgânicas, mesmo sabendo que ela é uma androide. E até mesmo quando os fios e cabos aparecem, eles são em formatos que nos lembram a flores. Inclusive, alguns desses detalhes, como por exemplo esse de baixo, também me remetem a uma flor de lis, que quando aparece em brasões de famílias servem para representar a realeza. O que por si só conversa muito bem com a coroa que a gente vê localizada em cima da cabeça da Gwen. Afinal, como nós sabemos, a Gwen não é só a mascote do parque, como também ela é uma princesa. E eu acho que essa escolha de trazer essas formas orgânicas para ela é um pouco explicado por como a própria Gwen é programada para ver o mundo. E eu digo isso porque bem no fim do episódio, quando a Frank e a Andy vão tentar consertar a Gwen em um dos laboratórios que elas invadiram e a Andy tá reiniciando a programação na cabeça dela, a gente tem um POV de como a Gwen vê as coisas. E a gente percebe que antes desse reboot ela vê o mundo real seguido de diversos erros na tela, até finalmente aparecer a programação da visão toda floreada dela. E que a gente consegue ver que na visão dela o céu é lindo e azul, a paleta de cores é vibrante e colorida e que realmente remete aos filmes antigos de princesas da Disney. E isso acontece porque a Gwen é programada para ficar presa dentro da sua própria cabeça e não entender como é o mundo lá fora. Inclusive, em um dos alertas que aparecem na frente dela, a gente consegue ler bem grande a palavra socorro, quase como se ela estivesse tentando escapar daquela situação. Um outro detalhe dessa cena também é esse 1028X3F, que é o mesmo erro que aparece no PC da Andy quando ela falha miseravelmente em tentar consertar aquela cabeça de dinossauro. O que me faz pensar que todos os personagens do Parque Planet são programados para ter essa visão mágica e mística do mundo, não só a Gwen. Tanto que na cena que elas estão sendo perseguidas pelo Sir Arthur, a forma como a Gwen fala parece até que ela tá falando como se a Frank fosse uma criança, perguntando se ela tá perdida e se aquele ser monstruoso de 20 metros de altura era o guardião legal ou o pai delas. E pra mim essa foi uma maneira que a Gwen encontrou de indicar pra gente que na verdade ela estava em perigo, só que ela não poderia fazer nada por conta das regras da sua programação. Isso porque, bem como a Frank comentou, a Gwen não é programada para gritar da mesma forma que ela não é programada para atacar outras pessoas e destruir elas sem motivo nenhum, a menos que ela precise proteger crianças que estão em situação de potencial risco. Então ela perguntar para Frank se o Sr. Arthur estava com elas foi meio que uma forma que ela encontrou para burlar essa programação e os protocolos de segurança para conseguir proteger ela e as meninas. Só que uma coisa que ficou na minha cabeça depois que ela desce o cacete no Arthur é que talvez a Gwen não seja a mesma Gwen que a Frank e a Andy encontraram quando elas eram mais novas. Isso porque em nenhum momento a Gwen fala como se ela já tivesse conhecido a Frank antes. E se a gente lembrar, quando a gente vê a Frank tentando descobrir qual é o modelo da Gwen, ela fala que não reconhece aquele modelo em nenhum dos outros que já foram distribuídos pelo Parque Planet. O que pode indicar pra gente algumas coisas importantes. Como por exemplo que essa é a Gwen que a gente vê tentando escapar da Olivia no começo do episódio e que posteriormente vai ser confirmada
apaixonado pela cena da Olivia se desesperando no quarto. E se a Olivia se importa tanto assim com esse modelo da Gwen, ou seja, a Gwen original, não faz muito sentido pra mim ela estar livre só pra andar pelo parque como se ela fosse uma Gwen qualquer. Mas que além disso, se ela fosse a mesma Gwen, ela se lembraria da Frank e esse diálogo entre elas seria um pouco diferente. E sim, você deve estar pensando que a última frase do episódio é a Gwen falando: Francesca, Andrea, que bom ver vocês de novo. Só que a questão aqui é que ela só fala isso depois que ela foi conectada à rede neural que a Andy escolheu pra reiniciar ela. E pra mim faz sentido que esse tenha sido o momento onde ela recebeu todas as informações das outras Gwens que existem e também estavam conectadas a essa mesma rede. E como o Orville diz, assim que você conhece uma Gwen, ela vai se lembrar de você pra sempre. Afinal, as Gwens são interconectadas em uma espécie de mente coletiva onde elas compartilham informações entre si. Só que levando em consideração que o laboratório para qual elas foram era abandonado, talvez explique por que a imagem que a Gwen tenha visto da Andy e da Frank sejam elas como crianças. Afinal, era o backup mais recente que a gente tinha naquele laboratório. O que abre margem para uma coisa bem interessante acontecer, que no caso são todas as memórias da Gwen original sendo transferida para outras bonecas do parque, assim que ela eventualmente se conectar na rede mais atual que todas elas compartilham. O que talvez cause um efeito adverso nas Gwens que trabalham no Parque Planet, como por exemplo elas começarem a gritar na cara das crianças do nada. O que seria bem irônico se a gente pensar o porquê a Gwen foi criada em primeiro lugar e o que ela acabou se tornando. Afinal, a Gwen foi construída e pensada para ser o rosto perfeito e ideal do Parque Planet, apenas um produto e uma tentativa falha para ser vendida em massa como essa falsa fantasia de mundo perfeito onde tudo é possível e os seus sonhos podem se tornar reais. E de certa forma, ela é até uma metáfora de como grandes corporações usam seus mascotes para tentar se livrar de polêmicas e críticas. E mesmo que um dia isso tenha funcionado com a Gwen, a gente vê que a grande empresa do Parque Planet cresceu tanto e abusou tanto daquelas pessoas desfavorecidas que o povo começou a desprezar tudo ligado à imagem dela. O que traz um outro ponto, que é a forma como isso subverte completamente a ideia que a gente tem de todos os filmes de princesas e como isso afeta a Gwen diretamente. Isso porque, em sua maioria, as princesas existem para serem salvas por príncipes ou cavaleiros, mas que no caso da Gwen, ela acabou se tornando a prisioneira da sua própria história e de algo que ela nunca escolheu ser ou participar. E sua transformação não é mágica, deslumbrante e com um final feliz. Ela é mecânica, fria e violenta, o que é um ótimo exemplo de como especialmente personagens femininas são tratadas na mídia. Elas são projetadas para serem perfeitas, construídas para servir um propósito e no final do dia descartadas, com diversas cópias diferentes de si mesmas e personalidades para vender mais, entreter mais e ser mais. O que me leva a pensar, será que é possível um dia a Gwen sair dessa e ter o seu final feliz? Ou será que ela tá fadada a ser um reflexo de sofrimento e trauma que foi construído pela mesma empresa que diz vender felicidade? E essa é a minha interpretação de quem é a Princesa Gwen, baseada no que o primeiro episódio trouxe pra gente, e eu gostaria de saber um pouco da sua percepção de quem é essa personagem e o que o futuro guarda pra ela. Pessoalmente, eu ainda acho que ela deve sofrer bastante antes de ter qualquer coisa que seja próxima ao final feliz, se ela tiver um. E antes que eu me esqueça, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que curtiram meu último vídeo sobre a Olivia, e eu queria dizer que eu li cada um dos seus comentários e teorias, e eu adoraria que vocês também se sentissem à vontade pra meter o louco e deixar a opinião de vocês aí embaixo também. Inclusive, eu acho que com esse vídeo só vai faltar mesmo uma análise da Andy e da Frank pra terminar essa série de quem são os personagens de Cavaleiros de Gwennifer, mas sinceramente eu ainda não decidi se eu realmente vou trazer. De qualquer forma, obrigada pra quem assistiu até aqui e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e quem sabe você pode até mandar esse vídeo pra algum amigo seu. Mas por enquanto é isso e até a próxima!